Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Realmente, irmãos, eu não esperava esta oportunidade. No entanto, como nós somos dependentes de Deus, seja sempre feita a vontade do Todo-Poderoso. Ele que, conforme a Bíblia, domina em cima nos céus e embaixo na terra, porque é o Criador de todas as coisas e Ele mantém o controle absoluto sobre até mesmo as coisas que aparentemente são insignificantes, como o cair de uma folha, como o fio de cabelo da nossa cabeça. Quem pensa sobre estas coisas? E quem pensa, logicamente imagina que são coisas insignificantes. No entanto, como Ele tem o controle absoluto, Ele se importa com estas coisas mínimas. Imagine com as coisas importantes dos seus filhos e das suas filhas. Você não pode, nem deve, imaginar que está passando despercebido os eventos significativos e importantes da sua vida. Não permita que tal pensamento chegue à sua mente. Eu quero te lembrar mais uma vez que você é importante para Deus. Os olhos do Senhor estão plantados sobre nós. Os seus ouvidos atentos. E as Escrituras afirmam que as suas mãos estão em atividades para colocar cada peça no seu devido lugar e cumprir integralmente tudo aquilo que Ele tem determinado a nosso respeito. É bom que nós tenhamos a consciência de que Deus é quem escreve a nossa história. Aleluia, glória a Deus. Quando assim, nós entregamos nas suas mãos o nosso destino. Aí eu pergunto, uma história escrita por Deus a teu respeito, como Ele é Pai bom, Pai de misericórdia, Deus de amor, Ele vai escrever uma história negativa? A resposta, logicamente, é não. Ele sempre tem uma história boa a escrever a nosso respeito. A Bíblia diz, no capítulo 29 de Jeremias, que são bons os pensamentos de Deus a nosso respeito. Culto de missões.
Antes de ler o texto, hoje eu fazia a seguinte pergunta, porque nós recebemos um áudio onde falava sobre o culto de missões. E ali, ouvindo aquele áudio, eu me perguntava, como era feito missões no tempo da igreja primitiva? Nós temos um exemplo fantástico. Um homem que foi um gigante na implantação de comunidades cristãs no mundo gentílico, chamado apóstolo dos gentios, Paulo. Alguns irmãos já sabem que eu estou escrevendo um comentário bíblico do Novo Testamento. O Novo Testamento, nesta minha Bíblia aqui, tem 400 páginas. Nós estamos multiplicando isso para 6.000 páginas. Já temos 4 anos de trabalhos e eu acredito que mais 4 anos Deus vai nos conceder completar o Novo Testamento completo. Eu acredito que será o maior comentário bíblico exaustivo do Novo Testamento. E eu tenho aprendido com este missionário chamado Paulo, que ele assumiu diante de Deus uma grande responsabilidade de evangelizar praticamente todas as cidades, estados e países civilizados daquela época. No capítulo 2 de Gálatas, Paulo esteve em Jerusalém e ali houve um acordo entre Paulo e Barnabé, que ele foi acompanhado por Barnabé a Jerusalém, e chegando lá se reuniu com as colunas da igreja Pedro, João e Tiago, e houve um acordo fechado naquela reunião. Qual foi? É que os apóstolos, os 12 apóstolos de Jerusalém, provavelmente juntando-se a isso os discípulos, que a Bíblia fala em 70, que os apóstolos ficariam responsáveis pela evangelização dos judeus, o que a mensagem neotestamentária chama de Evangelho da circuncisão. E dentre os 3, Tiago era a liderança proeminente da igreja primitiva e Pedro ficou responsável pela evangelização dos judeus, pela evangelização dos seguidores do antigo judaísmo, religião oficial de Israel. E Paulo, responsável pela evangelização dos gentios, ou dos gregos. E o que significa isso? As demais nações do mundo. Então a tarefa era grande. E ele andava de cidade em cidade. Por isso que você encontra várias cartas escritas por Paulo, em que ele chegava em uma determinada cidade e fundava, repito, uma comunidade cristã. Por que comunidade cristã? Porque até o ano de 313 da nossa era cristã, as lideranças do cristianismo não podiam construir templos como nós temos nos dias de hoje, proibidos pelo Império Romano, que até esta data não aceitou o cristianismo como uma religião oficial. Então Paulo chegava em uma determinada cidade ou região
E ali ele fundava uma comunidade cristã. Passava, vou dar um exemplo de Coríntios, que é uma igreja expressiva dentro das páginas do Novo Testamento, e ali Paulo passou 1 ano e meio aproximadamente organizando a comunidade cristã em Coríntio. Quando ele percebia que havia evangelizado aquela região, aquela cidade, além do mais, aplicado de maneira correta, profunda e eficaz, o discipulado cristão, aí ele ia para outra cidade ou região. Abandonava aquela comunidade cristã? Não, senhor. Porque durante o período de evangelização e do discipulado, ele nomeava lideranças locais, preparava lideranças locais para dar continuidade à obra de Deus naquele lugar. Assim era como funcionava o trabalho missionário durante a igreja primitiva, ou durante o tempo da igreja primitiva. Mas eu quero nesta noite falar a respeito de um missionário, não do cristianismo, mas do judaísmo. Por isso eu quero convidar os irmãos para nós ler 3 versículos na palavra de Deus no Velho Testamento, no livro de Daniel. Talvez os irmãos ainda não tenham pensado em Daniel como um missionário, mas hoje, lendo a palavra de Deus, Deus me deu esta visão de Daniel, não somente como profeta, mas como um missionário. Capítulo de número 6. Quero convidar os irmãos para nós lermos 3 versículos, 22, 23 e 24, que assim nos diz a palavra de Deus. Eu disse Daniel 6, 22, 23 e 24. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. 24. E ordenou o rei e falou, dizendo: trazei aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram trazidos, ou seja, e foram lançados na cova dos leões. Quem? Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes quebraram todos os ossos. Glorificado seja o poderoso nome do nosso Deus nesta noite, irmãos. O capítulo 1 deste profeta missionário tem algumas coisas importantes, como introdução da história deste homem nobre, que serve de exemplo para a nossa vida nos dias de hoje. A Bíblia diz que no segundo cativeiro de
Judá, porque o primeiro se deu no ano de 721 antes de Cristo, quando Israel, ou as tribos do norte, foram levadas cativas para a Assíria. E o segundo, sobre o qual nós nos reportamos nesta noite, se deu em 586, também antes de Cristo, em que o rei de Babilônia fez guerra contra o reino de Judá, ou o reino do sul, venceu a Jeoaquim e levou cativo uma multidão de judeus para outro país. Mas o que nós aprendemos com Daniel é que ele mudou de lugar. A cultura era absolutamente diferente da sua, onde ele foi criado, nasceu e se criou. Mas nem por isso ele se deixou absorver por aquilo que era contrário à sua fé no seu Deus. Trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos, quem é crente na igreja tem que ser mais crente ainda no mundo, lá fora, na sociedade, na sua família, no trabalho, na escola. Por isso que o versículo de número 8, capítulo 1, versículo 8 de Daniel, diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com a comida do rei e com os manjares que lhe foram oferecidos. Daniel fez a diferença no meio de uma sociedade absolutamente corrompida. Aleluia, glória a Deus. Porque ali, irmãos, prevalecia o politeísmo desenfreado, a idolatria aos ídolos, às imagens de escultura, as falsas divindades. Qualquer coisa naquele país era motivo de idolatria das personalidades humanas, como o rei, os príncipes, os governantes eram adorados como se fossem deuses. E a palavra nos diz que mesmo em terra estranha, a maior autoridade daquele país, o rei Nabucodonosor, fez algo que mudaria completamente a vida de Daniel. E o que foi? A mudança do seu nome, Daniel, para Beltesassar. O homem foi consagrado pelo rei, a falsa divindade mais importante daquela nação, que era Bel, o mesmo Baal de Canaã. Meu amigo, imagine você que aquele homem estava sendo consagrado e era obrigado a se dedicar totalmente ao falso Deus. E as citações do nome de Beltesassar foram por pessoas pagãs, porque o próprio livro continua dizendo que ele é Daniel. Aleluia, glória a Deus. Isso significa dizer que ele não aceitou. Sabe o que ele estava fazendo? Aquele missionário estava colocando o seu pescoço na forca
Porque se o rei se revoltasse contra esta atitude de Daniel, ele seria morto. Duas outras coisas: a comida e a bebida, determinadas para ele se alimentar e gerir, era a sua dieta durante um período de 3 anos, onde ele ficaria aos cuidados de Aspenaz, um dos principais assessores do rei. Mas a atitude de Daniel novamente foi dizendo: olha, eu tenho Deus Criador dos céus e da terra, e nada vai mudar minha fé que eu tenho nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desse jeito. Glória. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. E a Bíblia revela, não vamos entrar nos detalhes, porque já são conhecidos pela igreja, mas a Bíblia revela que ele não comeu da comida do rei e não bebeu da bebida do rei. Sabe por quê, igreja? Porque aquela comida e aquela bebida eram todas consagradas aos ídolos, às imagens de escultura, ao ocultismo, à feitiçaria, à bruxaria, a todo tipo de magia negra. Estavam submetidas estas comidas, estes alimentos, estas iguarias determinadas pela autoridade daquele país. Eu fico pensando se nós teríamos esta capacidade de enfrentar tudo isto para se manter na fidelidade ao Deus que cuida de cada um de nós e se responsabiliza principalmente pela nossa vida. E o capítulo 1 finaliza dizendo que Daniel, depois daquela temporada, certamente um curso de preparação para servir na casa real, não sabemos quantos jovens foram apresentados ali, mas podemos destacar pelo menos 4, Daniel, mas tinha muitos outros, seus 3 amigos, que ficaram mais conhecidos, venhamos e convenhamos, como Mesaque, Abednego, Sadraque, nomes pagãos. E Daniel se destacou entre todos. E Sadraque, Mesaque e Abednego eram os caras inteligentes, sábios. Mas a Bíblia diz que ele se destacou até diante do seu correio, dos seus amigos, diante de todos. Porque ele era nobre, irmãos. E quem é nobre pode jogar na fogueira e continua tendo sangue azul, como dizia na antiguidade. Ele não tem medo de prova, não. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Ele está de cabeça erguida, de terceira cabeça, mas é de cabeça erguida. Vamos defender a nossa fé de maneira incondicional. Fico preocupado, irmãos, quando eu vejo pessoas se desviando do Evangelho por qualquer motivo, negando a sua fé. Aquele missionário mostrou raça, como afirmamos na nossa linguagem sertaneja. Um homem de coragem. Meu irmão, o que Daniel passou, e eu quero aqui nesta noite
Eu quero destacar 3 exemplos de Daniel, como um homem de coragem, porque foram 3 reis: Nabucodonosor, o seu filho Belsassar e Dário, Medo-Persa. Quero mostrar nesta noite 3 exemplos de cada um desses reis. O primeiro nós encontramos no capítulo 2, porque no capítulo 1 diz que Daniel era sábio, inteligente, PhD em conhecimento. O livro diz que ele era versátil em revelação, interpretação de sonho. Por que ele tinha essas qualidades? Porque pela boca dos pagãos, está no livro, alguém disse que ele tinha um espírito excelente. Outra pessoa disse que ele tinha um espírito dos deuses santo. Se fosse eu e você, dizia assim: isso aí está errado, gente. Ele tem o espírito de Deus. E quem tem o espírito de Deus discerne tudo e que ninguém é discernido. Deus trabalhando para honrar Daniel, porque Daniel honrava a Deus. Glória a Deus. E o rei deitou para dormir e teve um sonho. E quando o rei certamente acordou, estava absolutamente perturbado. Mandou chamar os sábios de Babilônia. Mandou chamar os adivinhos. Mandou chamar os magos. Estes eram os caras da época. Era o bambambam da época, que decifravam qualquer enigma. Os homens chegam na presença do rei e o rei faz uma determinação para que eles primeiro revelassem o sonho, depois desse a sua interpretação. Os camaradas olharam para um canto e outro e disseram: olha, rei, não tem homem nenhum na terra que atenda a tua solicitação e a tua petição. Não tem homem na terra que faça isso. Os mistérios do reino de Deus tão grandes. Aleluia. Como ninguém revelou o sonho e, consequentemente, não deu a sua interpretação, o rei baixa um decreto. Manda matar esses camaradas aí. Todo mundo. Todo mundo desempregado. E Arioque, certamente, o ministro da Segurança Pública de Nabucodonosor, estava desesperado, caçando os homens para arrancar a cabeça. E chegou na casa de Daniel. Daniel perguntou a ele, e ele contou o caso a Daniel. Aí Daniel disse: Arioque, vai lá no rei e diz a ele: me dá uns diazinhos aí, que eu vou conversar com alguém lá de cima. Eu vou conversar com a autoridade maior, que é a autoridade maior desse universo, desse mundo. O rei deu. Ele chama os amigos, conversa com os amigos e olha, se nós não resolver essa bronca, estou falando aqui numa linguagem bem nordestina, se nós não resolver essa bronca aqui, vai ter pescoço para todo lado. Vamos buscar a Deus! Buscar a Deus! E Deus revelou a Daniel. Aleluia. E realmente Daniel chegou lá, irmãos, na presença do rei, e disse mesmo, disse: olha, rei, é verdade, aqui nessa terra
comedor de feijão. Não revela esse negócio não. Mas tem um Deus no céu que conhece o oculto, o escondido, o Deus da revelação. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Esse Deus não mudou a igreja. Ele continua buscando mostrar ao seu povo, porque a Bíblia diz que ele não fará nada sem revelar os seus segredos, os seus mistérios ao seu povo. Tu estava, Senhor, aliás, Rei, na tua cama. Como adiantar? E o rei sonhou uma estátua enorme, de parecer excelente, mas também terrível. Tá, Daniel? Adianta aí, Daniel. Estou usando aqui, irmãos, a hermenêutica. A exégese é aquilo que nós extraímos do texto. A hermenêutica é aquilo que nós podemos, de maneira honesta, acrescentar ao texto. Adianta aí, Daniel. Eu quero saber desse negócio logo. E aí na estátua, cabeça de ouro. De ouro? De ouro. O que? Cabeça de ouro. Que mais? Tórax, peito e braços de prata. De prata, sim. Que mais? Ventre, coxas de bronze. Tá bom, era assim mesmo. Você está falando a verdade. Que mais? Pernas e pés, dois materiais. Ferro e barro. Adianta aí, Daniel, eu quero saber da interpretação desse negócio que está de Portugal. Aleluia. Vamos lá, rei. A cabeça que está em cima, era de ouro. Sim, é você. Oh, coisa boa. Eu acredito que nessa hora ele já deu um abraço em Daniel. Estou usando a hermenêutica. Eu vou acrescentar mais um aqui. Se fosse eu dizia, tá bom, não pode encerrar por aí, rapaz. Você já tem interpretação, já revelou o negócio. Não, rei, mas tem que ficar paciente, rei. Porque tem um segundo. O homem deixa esse segundo pra lá, homem. Não mexe nisso, não. Tem um terceiro também. Tem um quarto. Tem um quinto. Mas eu não sou cabeça. Eu não estou por cima. E a cabeça fala da posição. E o ouro fala de autoridade. Eu não sou o rei da cocada preta, Daniel. Sim, senhor. Sou o rei da cocada preta mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Tá bom, Daniel. Tá não, seu. Tem um detalhe. E qual é o detalhe, Daniel? O senhor viu uma pedra? Sim. Que foi cortada sem mão. Sim. E daí? Eu sou ouro. Não importa de pedra. Mas e aquela pedra? Quem é? Eu pergunto à igreja. Quem é a pedra angular? Jesus! E a pedra usou um material, irmão, interessante. A pedra usou o que estava lá embaixo. O que ninguém dá valor. O barro. O Zé Ninguém. O esquecido. Aquele que ninguém enxerga. O que não tem oportunidade. Passa 2 anos, 3 anos e ninguém vê ele. Oh, glória! Aleluia!
A pedra usou o mais fraco. E diz a Bíblia que atingiu o barro na parte de baixo e desmoronou. O ferro, o bronze, a prata e o ouro. Aleluia, glória a Deus. O que Deus estava mostrando e revelando, aquele homem, aquela autoridade, aquele rei, é que quem manda é Ele. E Ele faz como quer, e Ele opera como quer, e Ele usa quem Ele quer. E aqueles materiais de posição importantes e de valor expressivos se tornou em pó, como a eira, e veio um vento e sopra, desapareceu. Mas leia o final do capítulo 2 de Daniel e você vai ver quem foi exaltado, glorificado e magnificado como Deus Todo-Poderoso. Exemplo 2, capítulo 5. Belvassar, filho do rei. Aquele homem, como homem natural, fez um grande banquete, chamou seus 1000 principais amigos, certamente os seus assessores mais importantes, os latifundiários ali do seu país, os empresários, enfim, as pessoas mais importantes, a nata da sociedade, para o banquete. E a Bíblia diz que ele tomou vinho, bebida, quando estava quase na goela, quase cheio. Aí mandou chamar os vasos, buscar, repito, mandou buscar os vasos da casa de Deus. Hoje, quem são os vasos da casa de Deus? Hein? Somos nós. Aí, irmão, eu fico observando o erro deste monarca. Qual foi o erro deste homem? É que ele pegou os vasos da casa de Deus e queria, e até certo ponto manipulou os vasos da casa de Deus ao seu prazer. Vaso da casa de Deus é para a glória do nome do Senhor. Vaso da casa de Deus não é para ser manipulado, não, irmãos. Vaso da casa de Deus foi feito para honrar o seu Deus. Traz os vasos, e aí manobram os vasos para a profanação, para fazer o que não devia, usando os vasos de Deus para o seu bel prazer. Eu sou o rei, eu faço o que quero. Eu uso os vasos de Deus no que eu bem entender. Sim, sim, senhor. Faça. E depois vem as consequências. Oh, glória, aleluia! E haja festa! E haja banquete! Aí o homem viu a mão escrevendo na parede do palácio 3 palavras. Mene. Quem se lembra? Mene, Tekel, Pés. Está no versículo 26 e 27 do capítulo 5. Aquela escritura. Novamente chama todos os sábios de Babilônia. Os homens inteligentes. Conhecedores, irmão, das ciências daquele país completamente.
os magos, os feiticeiros, os astrólogos, chama todo mundo, fala sobre a Escritura, e ninguém, e disse mais, olha, eu compro a vocês todos, vai se vestir de púrpura, um colar de ouro, da grossura no pescoço, dádivas, presentes e prêmios. Agora, se não der a interpretação, será tudo esbagaçado. E ninguém resolveu o enigma, o problema. Resultado: a rainha, não se fala, eu não sei, se era a esposa de Belsassar, mas provavelmente era a mãe dele, a rainha, mulher ou esposa de Nabucodonosor. Diz, tem um rapaz aí que ele resolve esse probleminha para o rei. Probleminha? Probleminha? Chama ele, Daniel. E Daniel chega. E o rei diz, olha, disseram aí que tu resolve todos esses problemas. Tu vai sair daqui hoje brilhando, vestido de púrpura. Tu vai sair daqui, vai ser difícil até de carregar o peso do ouro no teu pescoço. É tanto ouro, Daniel. Dádivas, presente, prêmio. Daniel disse assim, olha, eu não estou à venda não, rei. Eita Jesus! Ô glória! É uma vergonha ver pessoas se vendendo tão barato. Aleluia! Pega tudo a tua muamba aí, os teus presentes, dá para outro. E ele deu a interpretação, versículos 26 e 27 do capítulo 5 de Daniel. O horário está se indo, mas eu quero terminar com o terceiro caso. Já era um rei que não conhecia Daniel. Rei Dário. Era um rei estrangeiro que venceu Babilônia. Era um monarca medo-persa. Uma confederação de reinos que se uniram para montar um grande império naquela época. Mas como Daniel já tinha dado provas da sua inteligência, da sua sabedoria, de que Deus estava verdadeiramente com ele, diz o capítulo 6, que o rei, venha para cá, meu filho, venha para cá, você tem valor. Pregávamos quinta-feira ali na congregação e falávamos da inversão de valores que há hoje, onde quem tem valor, muitas vezes, não estou generalizando, não lhe é dado o devido valor. Mas aquele homem ímpio fez justiça, um homem ímpio, reconhecendo o valor de Daniel e o seu grande império com 120 províncias. Ele constituiu prefeitos, sátrapas, governadores, administradores, gestores, chamou 3, que na linguagem atual eu chamaria de primeiros ministros, homens de confiança. Dentre eles, dentre os 3, diz essa palavra poderosa, que o rei queria constituir Daniel como príncipe entre os 3, entre os governadores, entre todas as autoridades. Ele seria o terceiro no reino em autoridade. Aí entra em cena uma coisa terrível.
Qual é? Aliás, duas: ciúme e inveja. Os dois camaradas olharam assim e disseram: para aí, o cara está na frente, vamos derrubar, vamos dar uma rasteira, vamos puxar o tapete, e não pode mais não, senão vai tomar até o lugar do rei se brincar. E manipularam um plano maléfico. Eu pergunto: Daniel era um homem de Deus, mas a minha pergunta era: aqueles camaradas queriam prejudicar a Daniel, se colocaram como pedra de tropeço na vida de Daniel, na caminhada de Daniel. A minha pergunta é: eles estavam sendo usados por Deus ou pelo demônio? Porque quem deseja o mal do seu próximo nunca está sendo usado por Deus. Quem quer prejudicar o seu próximo está sendo usado por Satanás, o diabo, por todos de demônios, irmãos. Aleluia! Vamos derrubar. E não vou entrar nos detalhes, porque os detalhes da palavra de Deus os irmãos conhecem. E quando nós já falamos algo que você conhece, eu não estou pregando para você. Se eu falo uma coisa que você conhece, eu não estou pregando nem ensinando a você. Eu estou lembrando a você. E levaram o homem de Deus à cova dos leões. Lançaram Daniel na cova dos leões para ser devorado. Por isso que repito, a inveja e o ciúme é uma destruição. E os irmãos conhecem. Conclusão. Como terminou a narrativa? Daniel disse: olha, Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões. Aleluia. Sabe por quê? Duas coisas. Primeiro, ele era inocente diante de Deus. Eu pergunto: adianta investir contra aquele que é inocente diante da justiça de Deus? Não adianta, irmãos, porque o nosso Deus é Deus de justiça, e Ele não aceita injustiça. Ele não aceita injustiça. Uma das coisas que eu vejo na minha experiência, 28 anos servindo a Deus, é que Deus se levanta em todas as providências quando injustiça está sendo praticada contra o servo dele. Aonde foi parar os inimigos de Daniel? 6:24, leia e você vai descobrir. No lugar de Daniel, Deus tirou ele e os seus inimigos foi para lá.